Olá, construtores, engenheiros, arquitetos e todo profissional ligado à área da construção civil. O Papo de Engenharia é para vocês que têm toda a curiosidade para essa área da engenharia diagnóstica. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, onde a gente vai falar do fascinante mundo onde a arquitetura se encontra com a engenharia. Então fique com a gente que o Papo de Engenharia começa agora. Hoje a gente escolheu o tema Arquitetura e Engenharia Diagnóstica. Vocês sabiam que isso é uma solução para todos os construtores? Isso mesmo. E para esse tema eu trouxe uma convidada super especial, Rita Souza. Ela é arquiteta, especialista em paisagismo e acessibilidade. Nada melhor do que ela para a gente falar sobre esse tema que é bastante importante para vocês construtores. Seja bem-vinda, Rita, ao Papo de Engenharia. Olá, Renata. É um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez, né? E hoje, com esse tema super atual, né? Um tema muito gostoso e que precisa ser debatido junto aos arquitetos, junto aos engenheiros, junto aos construtores, né? Precisamos trazer esse tema à tona, né? Mostrar a todos a importância que esse tema tem para a construção civil e para a arquitetura. Pois é. Rita, é tão gostoso falar sobre isso, não é? Muito. A gente misturar aqui, ó, a engenheira e a arquiteta. Isso. E nós duas nos encontramos nessa área da diagnóstica, da patologia das construções. Como é importante a gente estudar sobre isso e a gente trazer soluções, né, Rita, para os construtores, os engenheiros, o quanto é importante. É verdade. É importantíssimo, né? E é um olhar diferenciado. A gente olha para a edificação de uma outra maneira. A gente olha para a edificação não só no construir, mas sim como essa edificação, ora construída, ela vai se manter, né? Por quanto tempo ela vai se manter com autonomia, com eficiência, né? Como ela vai se manter dentro de um contexto financeiro, né? Que não traga grandes custos para a sua manutenção, né, e que ela tenha uma vida longa, uma vida saudável, né? Podemos dizer assim, a edificação precisa ter uma construção, uma vida longa e saudável, né? Como nós, seres humanos, né? E para isso a gente precisa cuidar dessas edificações. Isso mesmo, Rita. E aí, Rita, eu queria começar com a seguinte pergunta. Quando a gente fala da engenharia diagnóstica, vem na maioria da mente das pessoas que é ligado mais para engenheiros. Só que a gente sabe que não, né? Os arquitetos, eles estão também envolvidos nesse ramo, né? Nesse segmento. Isso. Qual é a tua opinião, Rita? Como é que a arquitetura e a engenharia podem juntos fazer um bom trabalho nessa área da diagnóstica? Olha só, eu costumo dizer, né, por onde ando e com quem eu converso, que a gente jamais pode separar arquitetura e engenharia e vice-versa, né? Tudo se começa por um projeto. Então, um bom projeto de arquitetura vai resultar numa boa obra de engenharia. Então, ao meu ver, é com essa crença que eu vejo que a arquitetura e engenharia podem e devem continuar juntas, trabalhando juntas, desde o projeto inicial até durante todo o processo de obra e depois com a engenharia diagnóstica, né, que é o que a gente já falou anteriormente, que é a engenharia e a arquitetura que estão diretamente responsáveis pela manutenção e a longevidade daquela edificação. A gente bem sabe, né, que a própria arquitetura e engenharia, ela faz parte de todas as fases de uma obra. Sim. Começando desde, como você falou aí, desde a elaboração do projeto. Um projeto bem elaborado, né, um projeto feito, as compatibilizações, todos os projetos complementares sendo elaborados, né, e entregue à obra, é de fundamental importância para que se diminua as falhas, os erros, se diminua até os chamados de assistência técnica, né, Rita? É verdade. E outra coisa, sabe, Renata, assim, o que é que eu acredito, né? E falo muito e prego muito. O projeto, desculpem, o projeto, né, na sua concepção, lá atrás, quando alguém, um construtor, esse alguém que eu digo, um construtor, sonha em lançar um empreendimento, né, depois de alguns estudos de mercado, né, que é isso que acontece,
ele tem que ter sempre ao seu lado profissionais de cada área, né, de áreas específicas, não só arquitetos e engenheiros, para desenvolver, né, para pôr em prática esse sonho, esse planejamento. Um bom projeto, ele começa quando profissionais de todas as áreas estão juntos e atuando juntos. O arquiteto, os engenheiros, sejam eles, são eles, né, os estruturais, os elétricos, hidráulicos, hidrossanitários, enfim, todas as suas especialidades. Todos os sistemas construtivos. Todos os sistemas construtivos. A arquitetura, ela é muito ampla. Hoje, em um projeto de arquitetura, a gente não tem só um arquiteto. Nós temos o arquiteto da edificação, nós temos o arquiteto paisagista, nós temos o arquiteto de interiores. Então, é um projeto, é um processo muito complexo. É um processo onde envolve muitos profissionais da arquitetura e da engenharia. Não é um arquiteto, não é um engenheiro, mas sim um grupo de profissionais especialistas e especializados que vão fazer aquele projeto, né, chegar a uma eficiência 10. E a esse grupo eu acrescento hoje com muita propriedade, com muita certeza de que o arquiteto e o engenheiro diagnósticos têm que estar presentes desde esta concepção de projeto. É de fundamental importância. Porque você fica com um olhar, né, da patologia, né? Como evitar isso, né, aquelas manifestações patológicas que surgem por uma simples falha de um projeto. Um exemplo, Renata, vamos lá. Eu, como arquiteta, sou arquiteta daquela edificação, e a gente fala muito em prédio, né? A gente imagina logo um arranha-céu de 500 andares. Mas vamos para uma coisa mais simples. Isso aqui é uma casa, né? O quanto deve ser levado a sério os projetos de uma casa, de uma edificação. Então, na hora de você especificar um determinado revestimento, o arquiteto tem que ter conhecimento, mas eu tenho que ter ao meu lado um especialista. Por exemplo, um prédio de fachada de um edifício. Muita gente pensa que um projeto de fachada é só especificar o revestimento, quando não é. Não é. Então, o arquiteto tem que ter conhecimentos, sejam eles básicos ou sejam eles mais profundos, e tem que ter pessoas, engenheiros, que entendam de todas as etapas construtivas. Né? E isso aí, se eu defino um determinado revestimento, é esse engenheiro que vai me dar o suporte de como eu vou utilizar aquele revestimento, como é que vai ser. E quais são as camadas que tem que vir antes de chegar a esse tipo de revestimento. Né? É verdade. Então, é muito importante. É um trabalho em conjunto. E o engenheiro Rita, diagnóstico... falando em fachada, quando vai se definir um tipo de revestimento, você tem até que ver se aquele revestimento é propenso para aquela determinada área da fachada. Se ela é poente, se não é. Não tem dúvida. Se for poente, a cor do revestimento impacta, né? O tipo do revestimento impacta. Exatamente. Então, por isso que a espessura do revestimento. Aí, que argamassa você vai colocar ali para fazer a colagem do revestimento naquele substrato. Enfim. Tudo isso tem que levar em consideração, né? Tudo. Então, projeto arquitetônico, projeto de engenharia, eles têm que andar lado a lado, né? E trago mais uma vez, e a arquitetura e a engenharia diagnósticas, elas têm que estar presentes no processo do projeto. Ô Rita, você é arquiteta, eu lhe acompanho desde quando você fazia sua faculdade de arquitetura, né? Eu lembro como se fosse hoje. Você estudando arquitetura. E aí, Rita, me conta um pouco, e para quem está aqui nos assistindo, como foi a trajetória da Rita até chegar nessa área da arquitetura e engenharia diagnóstica? É um processo, né? A vida da gente é um processo, né? É evolução constante, né? Nós, como seres humanos, evoluímos a cada dia, e como profissionais não pode ser diferente. Então, quando eu comecei a fazer arquitetura, eu tinha uma visão muito menor de mundo, né, de vida do que eu tenho hoje, e vi a arquitetura como a arte de projetar ambientes, projetar espaços. E atuei durante muito tempo nesse processo. E aí vi uma arquitetura um pouco maior, onde englobei a minha vida de arquitetura, o paisagismo, né, que é a área de arquitetura tão importante, mais importante do que a área do paisagismo, assim como a Renata citou, né, que a importância do especificar um revestimento correto para aquela determinada fachada, leste, norte, sul, enfim, é a utilização correta do paisagismo. Né? O paisagismo, ele resolve situações, resolve temperaturas, diminui temperaturas mais altas dentro de ambientes, nas ruas,
né? A arquitetura paisagística é importantíssima para o conforto ambiental, por exemplo. E a gente, como arquiteto, tem que pensar nisso, tem que pensar no todo, né? E depois, com o passar do tempo, vi você fazendo engenharia, né? E aí vivi a engenharia ainda mais de perto, porque a engenharia sempre foi o meu dia a dia, né? Porque estar em obras, estar sempre envolvida com projetos, em reuniões com construtores, então sempre me fez muito ligada à engenharia. E aí vem você na minha vida e traz a sua experiência de engenharia, né? De estar em obra, de estar entregando apartamentos, estar entregando edifícios, e você começa a enxergar a engenharia diagnóstica. E aí vem com esse novo olhar, e a gente conversa e a gente faz um encontro da arquitetura e da engenharia, e aí despertou em mim esse novo nicho de mercado, esse novo ciclo da minha arquitetura. E foi olhar a arquitetura um pouquinho mais à frente, né? E repensar também a arquitetura que eu estava fazendo. Que arquitetura eu estou fazendo? Eu estou fazendo a arquitetura que eu estou pensando na minha edificação lá na frente, né? Esse projeto ele vai trazer o quê lá na frente a nível de manutenção, a nível de durabilidade? Então, traz uma reflexão. A nível de segurança. A nível de segurança. Então, traz toda uma reflexão e uma evolução da minha fase como arquiteta. E hoje eu digo que, de uns anos para cá, com a engenharia diagnóstica dentro da minha vida, os meus projetos de arquitetura são diferentes, são mais maduros, né? Eles têm uma visão ainda, eu tenho um olhar ainda mais crítico no futuro. Então, a engenharia e arquitetura diagnóstica, que, querendo ou não, no Brasil, é uma coisa mais recente, mais nova. Aqui em Maceió, aqui em Alagoas, é muito novo. Né? Nós estamos com o mercado aí aberto, pedindo profissionais nestas áreas, né? E a gente só vem a crescer como profissional, né? E para mim foi um encontro fantástico da Rita Arquiteta com a Rita Arquiteta Diagnóstica. Foi maravilhoso. Uniu, né, Rita? Uniu muito. É muito apaixonante, né? Eu costumo dizer que eu sou apaixonada, assim, pela engenharia. E por essa área da engenharia diagnóstica, então, foi onde eu me encontrei na engenharia. Ela é encantadora. Ela é encantadora. E a gente sabe, Rita, que como essa área, né, arquitetura e engenharia diagnóstica, ela está em evolução, né? Ela está numa evolução constante. Mas, assim, eu queria que você falasse para os construtores, os engenheiros que estão aqui nos assistindo, quais são os serviços, Rita, que essa área pode oferecer para eles? Vamos lá, Renata. É muita coisa, né? É muita coisa. Eu digo que o trabalho da arquiteta e da engenheira diagnósticas começa durante a elaboração de projeto, como eu já falei anteriormente. Mas eu vou começar por um ponto. É papel do projeto de arquitetura, está lá no escopo da composição do projeto de arquitetura, que seja entregue à construtora, junto ao projeto, o que nós chamamos de memorial descritivo. Então, isso é de responsabilidade do arquiteto. Aqui em Maceió, falando da nossa cidade, a gente não tem, eu não diria hábito, mas assim, a grande maioria dos escritórios ainda não entregam um memorial descritivo que seja definitivo para a obra. Até porque os orçamentos, né, a nível de obra, esses orçamentos a nível de material de acabamento, eles vão acontecendo durante o processo obra. Mas o correto seria projeto arquitetônico concluído, projeto de engenharia, né, os projetos de engenharia concluídos e o memorial descritivo. Parte daí. Um bom memorial descritivo é determinante para lá na frente se fazer os manuais, né? Para que esse processo seja completo. Então, a gente tem o memorial descritivo, a gente tem o manual de uso, operação e manutenção do proprietário, o manual de uso, operação e manutenção para o síndico, né, que são das áreas comuns. Depois disso aí, desse processo, a gente tem a entrega do prédio propriamente dito, do empreendimento. Então, tem que se ter uma inspeção na hora da entrega para o condomínio.
tem que existir uma inspeção nas unidades, na hora da entrega para o proprietário. Né? Isso é importantíssimo. O proprietário, o síndico, tem que saber o que é que está recebendo daquela construtora. Né? Porque a maioria voltando lá atrás para o memorial descritivo revestimento tipo tal, tamanho tal ou similar. A gente cansa de ver essa palavrinha similar. E aí, eu recebo isso, como é que eu vou fazer a limpeza do piso do meu apartamento? Eu tenho que saber que a limpeza de um porcelanato é diferente de um revestimento cerâmico, de um cimentício, de um granito, de um madeirado. Então, eu tenho que saber, eu como proprietária, tenho que saber o que é que eu estou recebendo da construtora. E não só isso, mas eu tenho que saber receber as informações de como eu tenho que manter, de como eu tenho que cuidar de cada item da minha unidade. Para quê? Para que tenha uma maior durabilidade, para que eu não perca as garantias dadas pela construtora e pelos fabricantes. E aí a gente pensa, não, é só o revestimento, é só isso, não, é o rejunte. Eu preciso saber que rejunte foi utilizado e como é que eu limpo aquilo ali. Qual é o cuidado da pedra de granito que eu recebi da minha cozinha? É diferente de um material tipo um silestone que eu recebi no banheiro. Né? Então, todos os elementos, todos os itens que compõem a minha unidade, eu tenho que receber essa informação de o que é que eu estou recebendo e como é que eu faço para manter, né, para fazer as manutenções devidas e corretas de cada item. Então, é muito importante, né, Rita? É muito importante. Sem falar também, Rita, que nesse manual contempla também a periodicidade da manutenção. Isso. E o mais importante também é qual tipo de profissional pode realizar a manutenção desse sistema. Isso. Será que pode ser o profissional que faz a manutenção local do condomínio? Estou falando, digamos, da área comum. Será que pode ser aquele que faz o zelador, né, o dia a dia? Isso. Ou será que tem que ser uma empresa especializada? Isso. E se for uma empresa especializada, será que a gente precisa pedir algum tipo de documentação? Que documentação é essa? Tudo isso a gente esclarece. Isso. E sem falar algo que é muito importante, tudo precisa ser registrado. Então, eu quero deixar aqui um alerta para vocês. Sempre que fizer uma manutenção, é preciso fazer o registro dessa manutenção, para que você não perca a garantia da construtora. Você tem, sim, direito à garantia de 5 anos, tá? Mas, para isso, você tem que fazer a manutenção de todos os sistemas, e é nesse manual que Rita acabou de contemplar agora, que ele vai orientando quais são os tipos de manutenções e quem o profissional. E não esqueça, deixa registrado essas manutenções, porque aí você comprova que você fez a manutenção correta. Não é isso, Rita? E você falando aqui, né, eu fiquei fascinada, né, Renata? Assim, como é que essa área está sendo profissionalizada? Não é porque antigamente não se tinha esse tipo de documento. Não. Cada um fazia manutenção e, né, do cuidado na sua periodicidade, do jeito, da maneira como bem entendia, né? E como isso é gratificante para a gente ver que está se profissionalizando, porque como vai fazer, quem vai fazer, né? Esse registro é importantíssimo, porque com esse registro você se respalda. Se você faz a manutenção devida, no tempo devido, e alguma coisa dá errada, você está ali, está registrado, você tem a quem cobrar. O prejuízo não é seu, não é? Porque você cumpriu com todas as etapas. Né? Então, a gente falou do memorial descritivo, a gente falou do manual de uso e operação do síndico e do proprietário, né? Nós falamos de que mais? Diga aí o próximo, da entrega, da vistoria, entregas, né? Vistoria ou inspeção. Né, Renata? Poxa, é muito interessante, assim, é importantíssimo ao você ir receber uma unidade, seja de um prédio, de um edifício de 500 apartamentos, você tem que receber o seu de maneira individualizada, como se você vai construir sua casa unifamiliar, num condomínio qualquer, que é um construtor que vai fazer a tua casa. Quando ele terminar a casa, ele tem que te entregar a casa. E a sua casa tem que ser vistoriada. E essa vistoria não pode ser feita por você, nem pode ser feita pela pessoa que construiu. Você tem que contratar um arquiteto ou um engenheiro diagnóstico
que são profissionais com um olhar diferenciado, especializado, crítico no bom sentido, que vai poder vai deixar tudo registrado, te entregar um documento, seja digital, seja físico, mas ali vai constar todo o processo de recebimento da tua através de um checklist, né? Através de checklist. Onde nos orienta isso. O que inspecionar, né? Exatamente. E esse checklist é justamente isso. Não é um documento qualquer, não é um profissional qualquer que vai para lá aleatoriamente, né? Ah, não. Tem todo um critério para se fazer esse laudo de inspeção. E só um alerta, cada edificação tem as suas particularidades. Então, quando você contrata um profissional que já tem uma certa experiência no mercado, ele vai fazer um checklist específico para a sua edificação. E como ela falou, isso vale se você estiver comprando um apartamento, uma loja comercial, se você for dono de uma indústria, o que for construção, ela merece ser recebida junto com você, um profissional que seja habilitado. E não só obra nova. Né? A gente tem que lembrar, a gente tem que enfatizar aqui que se sua unidade do seu apartamento, se sua casa, se sua indústria, se o que for reformou, ele tem que ser feito de novo uma inspeção de entrega. Né? E aí, olha como as coisas vão casando, né? Você faz de novo uma nova inspeção de entrega, de acordo com aquela reforma que foi feita. O teu manual de uso, operação e manutenção tem que ser atualizado. Você compra um apartamento na planta, ou a construtora lhe entrega lá do jeitinho deles, né? O padrão. E aí, a construtora te entrega o manual de uso, operação e manutenção. Aí você vai fazer uma reforma. Você reformou, você trocou piso, você tirou uma parede, colocou um ar-condicionado a mais. Qualquer reforma que você faça, o teu manual tem que ser atualizado. Quem é que atualiza o manual? Um arquiteto ou engenheiro diagnóstico especializado. E eu queria deixar um alerta para vocês síndicos que estão nos assistindo. Se no seu condomínio tem algum apartamento que vai passar por um processo de reforma, tenha na sua gestão condominial um plano de reforma. Um plano de reforma é fundamental para você garantir a segurança de todos os usuários desse seu imóvel. Nesse plano de reforma vai contemplar todas as questões referentes à reforma. E, dependendo do tipo de reforma, precisa ser acompanhada por um profissional habilitado, precisa ter ART, enfim, tudo que vai garantir para a sua gestão mais segurança e melhor desempenho da edificação, não só para você, mas para todos os usuários desse condomínio. Então, fica o alerta. Vai ter reforma no seu condomínio, profissionaliza e tenha, junto com você na sua gestão, um plano de reformas. Né, Rita? Isso aí, Renata. Vamos lá falar de outros itens, né, que engloba a engenharia e a arquitetura diagnóstica. Paramos no recebimento e na entrega de um imóvel. Aí enfatizamos a questão da necessidade da atualização desses documentos. Né? Isso. E aí você é síndico, né? Recebe o prédio e agora preciso de um bom plano de manutenção. Exatamente. Não é? Alguns manuais, né, de manual de uso, operação e manutenção já contempla um plano... Um modelo, né? Um modelo de plano de manutenção, né? Mas aí é importantíssimo que se contrate, de novo, um arquiteto, um engenheiro, né, dessa área para se fazer o plano de manutenção. Né? E nesse plano de manutenção, o que é que ele contempla? Ele contempla todos os sistemas e subsistemas que existem naquela edificação, né? Contempla todas as questões relacionadas a materiais de acabamento, do que foi utilizado na tua obra. E vai nesse plano de manutenção, ele vai de item a item, vai mostrando a você quando e como você deve fazer aquela manutenção. Né? Sem falar que existem os aplicativos hoje, que é um grande auxílio para os síndicos, que adverte, né? Dá o lembrete. Eita, né? Eu vou ter que fazer a manutenção daquele item. E existe hoje no mercado, né, boas empresas que podem fazer um bom plano de manutenção. Lembrando, cada plano de manutenção é específico. Não existe aquele copia e cola, né? Cada edificação tem as suas particularidades.
E quando a gente fala de manutenção, Rita, é bom a gente alertar aqui aos nossos ouvintes que o mais comum é se fazer que tipo de manutenção, Rita? Nossa Senhora, gente, a corretiva, né? Não é. É A mais interessante. comum é se fazer a manutenção corretiva. Então, era bom a gente deixar esse alerta. Que para com esse costume, que não é nada econômico, que não é nada bom para a edificação. E se habituar a fazer as manutenções preventivas. Porque, por exemplo, o que é que eu percebo? A gente tem um selante na bancada da cozinha, por exemplo. E a gente sabe que aquele selante já precisa fazer a sua manutenção, né? Aí chegou no prazo. Aí a pessoa olha, viu que está só um pedacinho ali com problema, né? Aí não fica com pena de gastar esse dinheiro para remover o selante e colocar o novo, né? E tá enganado ele, né, Rita? Né? E assim, às vezes, nem tem esse pedacinho do selante começando a soltar, mas já atingiu o tempo A vida correto, útil, a vida útil, né? Então, tem que ser feito. Então, se a troca do selante é para ser feita, se vem especificado que ele deve ser substituído a cada 6 meses, mesmo que não tenha esse pedacinho soltando que a Renata falou, refaz. Porque isso aí faz com que você gaste menos e gaste correto. E outra coisa, ninguém se estressa, né? Então, se as coisas são feitas, né? Se a sequência das manutenções preventivas são obedecidas, não acontece o quebrou, não acontece de fazer o reparo emergencialmente, que você vai gastar, vai ter um valor a nível de custos maior, fora os contratempos que pode ocasionar. Então, era bom a gente falar também da importância de se fazer as inspeções nos imóveis, né? Sim. Porque a engenharia diagnóstica, a arquitetura, engenharia diagnóstica, ela também tem esse papel. A gente fazer as vistorias para a gente identificar possíveis falhas. Isso. Porque com o nosso olhar técnico, a gente vê ali um grande potencial problema que vem a acontecer e a gente alerta. Alerta, isso. Não é isso? E a gente faz essa vistoria, né? Que é o que nós chamamos de, na engenharia e arquitetura diagnóstica, a gente chama de inspeção predial. E lembra, gente, inspeção predial não é só prédio de apartamentos, não. É a sua casa lá, térrea, de 200 metros, de 100 metros, de 50 metros. Tem que ser feito. Né? Então, a gente tem que conscientizar a população de que isso é necessário. É necessário. Né? A prevenção é necessária, as inspeções são necessárias. Então, fica todo mundo alerta para que a gente passe a ter, no nosso dia a dia, essa organização. Né? É como uma casa, por exemplo. Você não tem o dia de trocar a toalha, o dia de trocar o lençol, né? Não tem a rotina. Então, a gente tem que trazer para o nosso dia a dia essa rotina. A rotina da prevenção. Da prevenção dos predial, né? Da prevenção do que pode quebrar, a prevenção de não deixar um sistema, um subsistema, até lâmpada, gente, eu costumo dizer, né? É tão rica essa parte, é tão interessante, que assim, até lâmpada a gente só troca quando ela queima. E a lâmpada tem, quando você compra uma lâmpada, né, Renata? Você tem lá dizendo qual é a vida útil daquela lâmpada, né? Uma outra coisa, um outro ponto que acontece muito, falando em lâmpadas, é porque é tão extenso, né, Renata? É tanta coisa. Tudo, né? São tantos pontos que... Né? Mas, assim, você tem um ambiente que você tem 2 lâmpadas iguais, da mesma luminária, não. Aí a vida útil daquela lâmpada são tantas 1000 horas e está chegando. Aí você não troca. A quantidade de luz que ela emite no ambiente já é menor. Você já tem uma perda de iluminação naquele ambiente. Aí queima uma lâmpada. O que é que todo mundo faz? Troca a lâmpada queimada. Se vocês souberem, né, o quanto de prejuízo de saúde traz a troca de uma... De vez de trocar tudo. O correto é se você tem 2 lâmpadas no ambiente, é você trocar as 2 na hora que uma queima. Né? E isso é importantíssimo. Então, são fatos como esse, corriqueiros, do dia a dia, mas que a gente tem que começar a introduzir isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Rita, eu vou dizer que eu só trocava um lado. Pois comece a trocar as 2. Comece a trocar as 2. Saúde. Né?
Mas é interessante mesmo. É muito interessante. É porque muitas pessoas imaginam que... Eu estou brincando, tá? Mas, assim, muitas pessoas imaginam que tá tendo um custo e não é, né? Não é. Como é que eu vou trocar algo que ainda está funcionando? Pois né? É onde mora é interessante, né? o engano. Ô, Rita, na hora da abordagem, tá? Para oferecer esses produtos, como é que você vê a diferença entre um engenheiro e um arquiteto quando vão oferecer esses produtos? Que tipo de diferença você vê no momento que esses itens são abordados? Você diz assim, no momento de você... Quando um engenheiro e um arquiteto Sim. vai abordar sobre esse tema da engenharia diagnóstica. Qual a diferença que você vê São do os modo olhares. de abordagens de um e de outro? São os olhares, né? Porque o arquiteto, ele tem uma visão, eu não diria, uma visão diferenciada, porque o arquiteto, a gente vê não só a edificação como um todo, mas a gente vê o detalhe em cima de cada ponto construído, né? Eu não sei se eu fui clara, mas o olhar do arquiteto, ele é um olhar, eu diria que ele é mais humanizado do que o olhar do engenheiro. Não estamos Está dizendo que engenheiro não é humano. Não estou dizendo aqui nem que engenheiro ou arquiteto são mais ou menos humanos. Não estou dizendo que um é melhor ou não, mas assim, é porque o nosso olhar... É mais detalhista. Ele é mais crítico em relação a isso. Por exemplo, a questão da iluminação. Né? Então, o arquiteto tem uma sensibilidade. Achei a palavra certa. O arquiteto, na verdade, ele é mais sensível. Então, eu acho que é essa a diferença que existe entre o olhar do arquiteto e o olhar do engenheiro. Né? É essa sensibilidade. Porque nós, arquitetos, ao longo da universidade, ao longo da vida, a gente é treinado para isso. Né? E o engenheiro ele é mais técnico, né? Então, o engenheiro, eu acho que ele... Mais prático. Mais prático. E o arquiteto, não. O engenheiro, se você não faz a manutenção preventiva da sua casa, no primeiro problema, que algum detalhe que o arquiteto fez, idealizou, né, levando em consideração o desejo do cliente, o objetivo daquele local. Então, no primeiro momento que algum item der problema, o que é que normalmente se faz? Tira. Não retoca isso, não substitui, não faz a manutenção, porque é mais prático não ter aquele detalhe que faz toda a diferença para uma ambientação, para uma edificação, enfim. Eu acho que é por aí a diferença. Mas, assim, eu acho que eles se complementam, tá? Engenharia e arquitetura se complementam. Eu digo assim, né? A arquitetura, ela tem muitos detalhes, né? O engenheiro tem um que mais prático, né? Mais prático, mais técnico, mais objetivo, né? E a arquitetura, eu mesmo sou fã da arquitetura, né? Veja esse estúdio. Que coisa mais linda que a minha arquiteta preferida projetou aqui esse estúdio, né? Então, assim, o toque, a beleza, né? O encantamento, eu tiro o chapéu, assim, pro arquiteto. O que às vezes falta no engenheiro, eu vou falar como engenheiro, é a paciência dos detalhes, porque assim como os processos construtivos, né, a gente tem que ter paciência, porque tem que respeitar os processos. Quando envolve a arquitetura, os processos se delongam mais um pouco, por conta dos detalhes, né? Então, se entendendo, né, querendo isso, eu acho que flui e o resultado final é o melhor possível. Né? Até porque o arquiteto, né, nós estudamos, nós nos dedicamos a entender o que é que o cliente quer. Né? Então, eu digo que todo arquiteto tem um pouquinho de psicólogo, sem nunca ter estudado psicologia. Mas nós temos essa facilidade de captar o que é que o cliente quer como resultado final. Mesmo que ele não diga. Tem que ter essa capacidade, né? E a gente desafiante, né? Desafiante. E assim, é o que o cliente quer como pessoa. Por trás desse cliente tem, se for no lado profissional,
a profissão que ele exerce, o tipo de ambiente que ele tem que ter pela profissão que exerce. Então, a arquitetura é muito complexa. Então, tem que ter a engenharia como alinhado para poder pôr em prática, né, para poder fazer isto acontecer, dar o resultado que o cliente sonha, precisa ter. Né? É perfeito, né? Eu acho que é fundamental ter arquitetura para o engenheiro construir. Isso. Né? E é o que a gente tem que deixar claro, né? Porque apesar de tanta informação que a gente tem acesso, mas hoje eu ainda me deparo com situações de que o arquiteto não é necessário, que o engenheiro resolve, entendeu? Então, que o arquiteto às vezes é visto como um produto, entre aspas, de alto luxo. Só quem pode ter arquiteto é uma classe que tem um poder aquisitivo maior. E não é. E não é. Né? Na obra mais simples, na casa mais simples, o arquiteto tem que estar presente porque a gente estuda o bem-estar das pessoas. É muito importante. É muito importante. É a ventilação, é o correto posicionamento da casa. Né? Às vezes é uma abertura 10, 15 centímetros maior, faz toda a diferença na ventilação de uma casa, no conforto térmico da casa. Então, a arquitetura ela vai muito além da beleza estética. A arquitetura é a arte de projetar correto. Que coisa linda. De fazer as pessoas, os seres humanos, viverem e trabalharem bem dentro de suas casas e dentro da sua cidade. Né? Porque a arquitetura não é só edificação. É edificação, parede coberta. Cidade é arquitetura. Né? Está como urbanista, né? Porque nós temos a formação de essência, arquitetos e urbanistas. Então, a gente pensa na morada de todos, que é a cidade. E é fundamental o toque do arquiteto. Ô Rita, puxando ainda para a arquitetura, né? Existe a área da acessibilidade. Como é que o arquiteto, especialista nessa área da acessibilidade, pode ajudar aos construtores na hora da elaboração do projeto, Rita? É mais um especialista dentro daquele grupo, né, de profissionais que serão responsáveis pela execução do projeto daquele empreendimento. Ter um ambiente acessível, até um tempo atrás, a gente pensava que era ter rampas no lugar de escada, né? Mas não é. A acessibilidade vai muito além do que isso. Um ambiente acessível é um ambiente em que qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, portadora de qualquer tipo de deficiência, seja baixa visão, seja dificuldade de locomoção, seja não ter locomoção, possa ter acesso a qualquer local, a qualquer lugar e de maneira independente. Então, a acessibilidade hoje, ela é tida como aquele local, né? A acessibilidade, ela é uma parte da arquitetura de inclusão social. Você acha que hoje os construtores já estão buscando cada vez mais inserir esses projetos? Esse item nos projetos? Eu acho que estão começando, mas o que é que eu penso, né? O que é que eu digo? É que tudo é feito dentro do mínimo possível exigido por normas, por lei. E se a gente fala de inclusão social, a gente não pode estar restrito só a essas normas que são exigidas, porque as normas são muito mais amplas. Né? Existem critérios e normas estabelecidas para essa inclusão total. É um parque infantil onde você tem que ter todos os brinquedos acessíveis e ter brinquedos que são feitos especialmente para crianças portadoras de tal ou tal deficiência. Por exemplo, eu fiquei impressionada com um número que eu vi recentemente em relação ao crescimento e o diagnóstico de crianças autistas. Há pouco tempo atrás, 1 a cada 100 crianças brasileiras eram diagnosticadas com autismo. 1 a cada 100. 1 a cada 100, não tem muito tempo. Há pouco tempo atrás, eu vi que a cada 100 crianças nascidas, 33% dessas crianças são autistas. Dados muita recentes. Gente, né, Rita? Né? E aí vamos para os parques. Cidade, vamos falar de cidade, vamos falar da morada cidade.
E aí vem para a questão, e depois eu trago para dentro das edificações, dos condomínios. Quantos brinquedos acessíveis as crianças têm dentro do parque? Voltando para o autista, que era isso que eu queria comentar. Existem brinquedos, existe um balanço específico para o autista. O autista, ele tem que estar se sentindo sempre acolhido, sempre protegido. E você num parque hoje existe um tipo de brinquedo, de balanço, que ele tem a base, em vez de reta, como as crianças usam normalmente, eles têm assim um formato de uma meia cuia, de uma meia lua, de uma meia bacia. E a criança autista, ela fica dentro, no centro. As laterais, ela tem uma certa altura e elas se sentem abraçadas. Isso é acessibilidade. Isso é inclusão. Então, eu não posso ter um brinquedo desse se eu não tenho um piso correto, um piso acessível, para que a avó dessa criança acompanhe essa criança no brinquedo. Né? A gente sempre costuma colocar muito brinquedos na areia. Que legal. Mas se eu sou uma mãe ou uma avó que tem alguma deficiência motora, eu não posso chegar perto, acompanhar a minha criança no brinquedo onde eu tenho areia no piso. Isso é inclusão. Isso é inclusão. E às vezes a gente até se depara com parques onde tem o brinquedo inclusivo e não tem o acesso inclusivo. Entendeu? Então, a acessibilidade é isso, gente. A acessibilidade é tornar a cidade, a casa, o condomínio, a academia, a escola possível de ser utilizada por todos. Isto é inclusão. Que lindo. Você anda muito em prédios, em locais. O que é que te chama mais atenção no que se trata de falta de acessibilidade? Fora os brinquedos que você contemplou aí agora. Olha, alguns, hoje por norma, né, por exemplo, os edifícios, eles têm hoje, as construtoras já entregam com plataforma ou já entregam com o local. Né? Isso já é um grande avanço da arquitetura e da engenharia. Eu vou falar um ponto interessante. Por exemplo, hoje em dia, quantos prédios em Maceió uma ambulância tem acesso para pegar uma pessoa no subsolo? No subsolo. Quantos prédios em Maceió? Né? Eu me deparo muito com essa questão da acessibilidade, porque isso é acessibilidade. Alguns pacientes graves ou gravíssimos que estão em casa, né, muitas vezes no sistema de home care, precisam ir ao hospital e saem de maca pelo acesso principal, pelos degraus. Quantos elevadores em prédios, quantos prédios em Maceió têm elevador que são acessíveis a esse ponto? Porque a norma não exige, mas não é questão de exigência, é questão de inclusão. Isso é ser inclusivo. Então, subsolos com locais para ambulância são raros em Maceió. Né? Elevadores que tem essa questão de que caiba uma maca, não existe em Maceió. Né? A gente se depara, inclusive, com rodamão, corrimão, sem as duas alturas, porque o Corpo de Bombeiros de Maceió não exige as duas. Né? Então, exige a altura correta, mas não está nas exigências o corrimão com as duas alturas, que é o correto. Que não vê isso aqui. A grande maioria dos prédios. A sinalização. A sinalização. Nos corrimãos. Então, é muito complicado. Uma coisa que eu me deparo muito nessa questão da acessibilidade, acham que um local ser acessível é você sair colocando piso tátil em todo o espaço. É você ter uma calçada e ter uma faixa de piso tátil. Não, acessibilidade não é isso. Porque, às vezes, o que é que acontece? Você bota tanto piso de acessibilidade que atrapalha quem não precisa do piso tátil para circular. Atrapalha o uso de uma cadeira de rodas. Porque as pessoas pensam que colocar piso tátil de alerta, né, ou direcional é acessibilidade. E não é isso. É você tornar o espaço possível de ser utilizado. Mas um espaço acessível não é isso. E o que, na sua opinião, o que impede de construtores aderir a esse projeto, Rita? Nada.
Só falta contratar. Costume, é cultura. É cultura, né? É conscientização dos construtores, né? Não é custo, alega que o custo vai ser muito alto. Não é, porque os elementos, né, de piso, por exemplo, não tem esse custo tão alto. Colocar um brinquedo acessível não tem um custo tão alto. Né? Fazer cálculo. Qual a diferença do custo de um elevador para 12 pessoas, que a gente vê muito por aí, e um elevador que seja um pouquinho mais largo? Eu não tenho esse número aqui, mas a diferença não é tão grande. Não é o tamanho da cabine que, né, que dá essa diferença, né, tão grande a nível de proposta orçamentária. Então, o que é que eu acho que falta aos construtores? É mais consciência mesmo, uma questão cultural. Então, cabe a gente disseminar mais esse assunto, falar. Você sabe que um dos intuitos do meu podcast é isso, é levar esse conhecimento para todos os nossos ouvintes, né? Então, o construtor, né, na hora de contratar os profissionais, colocar mais esse profissional, que isso não é custo. Isso não é custo. Isso é revertido lá na frente em benefícios para a construtora, em benefícios financeiros, né, em lucros. Com certeza. Né, para as construtoras. Não tenha dúvida disso. Então, como traz o arquiteto especialista em iluminação, em paisagismo, em fachada, em ambientação, incorporar o arquiteto especialista em acessibilidade. Ai, muito, muito boa essa sua fala, Rita. Ô, Rita, e falando um pouco também dessa área que você atua, que é o paisagismo. Por que eu, como construtora, devo contratar uma arquiteta de paisagismo? Eu não posso ir ali numa loja e comprar umas plantinhas e colocar aqui no meu jardim? Poder pode, né? Mas não deve. É pelos mesmos motivos, né? O arquiteto especializado no paisagismo, ele tem conhecimento técnico, tem respaldo técnico para especificar a vegetação correta para aquele determinado local. E, mais uma vez, a contratação do arquiteto paisagista, junto ao arquiteto especialista em acessibilidade, tem que ser junto, lá atrás, na concepção do projeto. Não quando está terminando a obra. Não quando está terminando a obra. Porque senão o que é que acontece? Acontece que o paisagismo sonhado, ele não vai poder ser implantado, porque a jardineira não tem a profundidade correta. Né? Porque o espaço que eu preciso para ter uma árvore ou uma palmeira, um espaço para a copa daquela árvore, não vai ser possível você colocar uma árvore porque não tem espaço para o crescimento da copa. Então, é conhecimento técnico. Então, a importância de se contratar um paisagista é a mesma importância de se contratar um arquiteto, de um especialista em interiores, de um arquiteto especialista em acessibilidade, enfim, é você trazer pessoas especializadas para dentro do teu projeto. Ô, Rita, aí eu moro em um apartamento, tá? Aí é possível eu ter vegetações dentro do meu apartamento? Sim, é possível. É possível, sim. Mas eu trabalho, Rita, muito, saio de casa e planta não é uma vida, não é como se fosse uma criança. Eu não tenho que cuidar dessa planta? Olha, cuidar sim, né? Mas você recebendo uma orientação correta de que tipo de vegetação você utilizar naquele teu espaço, vai facilitar muito a durabilidade da planta, da vegetação na tua casa. O grau, né, da intensidade da manutenção é bem menor. O que a gente não pode é comprar qualquer coisa, especificar achando que está correto, né? E a planta não vai desenvolver, a vegetação não vai trazer não vai fazer o papel dela dentro da sua casa. E o que é que acontece em relação à vegetação? Ela faz bem à saúde. Né? Então, você chegar em casa à noite, depois de um dia imenso de trabalho, e regar a sua plantinha, faz bem. Faz bem para você. E esse contato com a vegetação só traz benefícios para a saúde das pessoas. Né? Dá trabalho um pouco a mais. Eu não quero ter trabalho de aguação. Hoje existem vários sistemas de irrigação automatizado que você pode ter individualmente nos vasos de plantas. Você tem uma jardineira na sua varanda. Hoje os prédios já começam a entregar com sistemas de irrigação. Então, o ponto de você ter esse trabalho de regar as plantas já não vai ter. Né? E se você especificar a vegetação correta, você só tem benefício. Agora,
como todo ser vivo, precisa de cuidado e de Precisa de atenção. amor e atenção. Isso. Vai lá, olha pra tua Eu soube planta. que você conversa com as plantas, isso é verdade? Não, eu não converso ainda, né? Ainda, mas o interagir com planta é muito bacana, é muito bacana. Eu tenho plantas dentro de casa, eu adoro aguar minhas plantinhas, adoro. Eu moro em casa, tenho um jardim grande e eu não tenho tempo e nem condição física de chegar em casa toda noite depois de uma jornada de trabalho de 8, 10 horas, né, de trabalho e aguar um jardim. É humanamente impossível. Tenho um sistema de irrigação há mais de 15 anos na minha casa. Eu viajo, eu não viajo. A irrigaçãozinha vai lá e cumpre o seu papel. Mas tenho minhas plantinhas em vaso que eu faço questão de não irrigar, porque é gostoso essa troca. É gostoso. Que bom. A natureza presente no nosso dia a dia faz bem pra gente, né? Biofilia. Não é? A biofilia. Biofilia. Muito Biofilia, essa massa. troca. Essa Né? troca. Essa troca de ser humano com a natureza, né? É a mesma empatia que você tem com o seu cachorrinho. Tem coisa mais gostosa do que você chegar em casa e tá lá um petzinho lindo, maravilhoso, lhe esperando, né? Que vem te receber. É o papel da vegetação também. Ela tá ali te recebendo, te acolhendo. Que coisa linda, Rita. Ô, Rita, tão bom esse bate-papo, né? Oh. Mas você sabia que já está chegando ao fim? Nossa. Não E é? a gente não falou nem tudo sobre No instante- arquitetura e engenharia diagnóstica, viu? Passa. Agora, Rita, vamos lá. Mas ainda tem umas questõezinhas aqui para a gente debater. O que é que você diria para os seus colegas arquitetos que estão querendo entrar nesse segmento da arquitetura, né, da engenharia diagnóstica? E eles têm dúvida. Será que eu devo ir? Será que eu não devo? O que é que você diria para esses seus colegas profissionais de área? Eu vou dizer o que eu venho dizendo lá no meu escritório, às meninas, as arquitetas que trabalham comigo. Nós, como arquitetos, nós entramos na faculdade e nós somos treinados a ser arquitetos. E a gente sai da faculdade, pelo menos na minha geração, e hoje eu digo até que hoje também, porque eu trabalho muito com o pessoal mais jovem. E o que é que a gente vê? Que a faculdade forma arquitetos de projeto. E o que eu tenho a dizer é que não só a área de arquitetura e engenharia diagnóstica é ampla, é uma área que está em crescimento, é sem volta, né? Então, a área de trabalho, o campo de trabalho vai crescer e muito, né? Vamos precisar de pessoas especializadas no mercado a médio e longo prazo, né? As nossas edificações estão envelhecendo, tem área para todo mundo. E o que eu queria dizer aos arquitetos que estão lá na faculdade agora, ou que estão recém-formados, abrir os horizontes. A arquitetura não é só projetar, e entendam o meu só, né? Esse só é no sentido de que a gama, as possibilidades de trabalho que você pode ter como arquiteto são imensas. Só aqui a gente falou de projetos, né? Falamos de paisagismo, falamos de arquitetura e engenharia diagnóstica, né? Que eu não consigo mais separar essas duas áreas, tá? Então, arquitetura e engenharia diagnóstica. Falamos do arquiteto especialista em iluminação, em interiores, acessibilidade. Então, nós temos uma gama enorme, uma área enorme, onde profissionais de arquitetura podem atuar. E é isso que o nosso mercado está precisando, de arquitetos especialistas, né? Que é uma realidade crescente agora na nossa região, mas está crescendo ainda muito devagarzinho. E quais são as habilidades que esse profissional precisa ter para entrar nessa área? De arquitetura e engenharia diagnóstica? Primeiro tem que ser arquiteto e engenheiro e se especializar, como qualquer outra área da arquitetura, da engenharia ou da medicina. Mas fora a profissão técnica, habilidade. O que é que você acha que ele precisa ter para se identificar nessa área? Ele já é um arquiteto. Aí, qual é uma habilidade que você acha fundamental para entrar nessa área? Olhar crítico. Mas o arquiteto, e eu diria todo arquiteto, já tem esse olhar crítico. Então, é questão realmente de se identificar com essa especialidade da arquitetura, né? Que é muito interessante. É uma especialidade nova, mas uma especialidade muito, muito interessante. É muito intrigante. Como você vê
a tendência para essa área da arquitetura e engenharia diagnóstica nos próximos 5, 10 anos? Nossa, minha gente, crescente, crescente, crescente. E vou dizer, eu acho que vai faltar profissional, porque o que é que eu tenho visto é que a população, né, a população de síndicos, de construtores, estão começando a se conscientizar numa velocidade muito maior do que os profissionais que estão indo por essa área. Então, eu acho que é uma área crescente, sem volta. As nossas edificações estão envelhecendo. Maceió tem prédios de 40 anos, de 50 anos, que precisam muito desse profissional, né? Muito perto, um acompanhamento muito, muito de perto. Mas o número de edificações novas que estão surgindo, que vem surgindo ao longo desses muitos anos, né? Eu diria que Maceió teve um crescimento a nível de construção de edifícios nesses últimos 10, 15 anos absurdo. Então, essas edificações novas, hoje, já precisam de engenheiros e arquitetos diagnósticos desde o seu processo construtivo, né? Lá atrás do projeto. E não só esses, aí até os edifícios mais antigos. E quando a gente fala obra, a gente sempre converge muito para prédios, mas escolas, hospitais, toda lojas, construção, né, Rita? shoppings, tudo, cada casa. Se você imaginar que cada unidade familiar precisa ter um arquiteto ou um engenheiro diagnóstico, olha o tamanho do mercado. Né? Agora, o que nós precisamos é, como profissionais, nos conscientizar, fazer um trabalho bem feito, né? Implantar o correto, e a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha, que é conscientizando os proprietários. Eu acho que é mais fácil, assim, esse processo dos construtores, o próprio mercado vai exigindo isso. Daqui a pouquinho, ninguém entrega mais uma edificação sem um bom manual, né? De todos esses manuais que a gente falou. Esses processos de recebimento e entrega de obra, esse mercado é crescente, mas o que a gente precisa conscientizar é a gente, nós mesmos, né? Eu, muitas vezes, na minha casa, me pego não fazendo o dever de casa. Ainda hoje, pelo corre-corre, por isso, por aquilo, né? Mas, assim, é um trabalho que a gente precisa fazer de conscientização da população como um todo, em todos esses critérios que a gente falou aqui. Você falou que os prédios, né, estão envelhecendo. A gente vive numa cidade que tem muitos prédios antigos. O que é que você diria para aquele síndico que, quando você vai oferecer os seus serviços, ele diz bem assim: mas, doutora, meu prédio tem 30 anos e eu nunca fiz um serviço aqui de inspeção predial. Por que eu devo fazer agora? O que é que você responde para esse síndico? Por que eu devo fazer agora, doutora? 30 anos eu nunca precisei. Pois é, por isso mesmo, né? Então, síndico, olha, se o seu prédio tem 10, 15, 20, 30, 40, nós já temos prédios em Maceió beirando 50 anos. Então, quanto mais antigo o prédio, é mais urgente a necessidade de se fazer um laudo de inspeção predial. Urgente. Então, isso é cuidado. Fazer um laudo de inspeção predial é essencial para o fator segurança. Quando o prédio já atinge essa idade, já de 30, 40 anos, tem que se fazer imediatamente, visando principalmente a segurança dos usuários e dos moradores. Rita, que orientações você diria para os síndicos ou gestores condominiais que estão nos assistindo, e até mesmo os proprietários de todos os empreendimentos? O que é que ele deve fazer para manter o bom desempenho e a segurança dos usuários dessa edificação? O que eu poderia dizer a você, gestor, né, qualquer tipo de edificação, contrate, tenha ao teu lado um profissional especializado, né, nessas áreas, na área da arquitetura e da engenharia diagnóstica. Só esse profissional vai saber te orientar quanto a todos esses pontos que nós falamos aqui. Questão das manutenções, que envolve principalmente segurança. É a segurança do usuário, é a segurança do morador, né? É a sua segurança que está em jogo. Né? E somente relembrando, a tua responsabilidade como gestor é muito grande. Então, se respalde, contratando profissionais especializados que vão te ajudar
nessa gestão da tua edificação. É bom a gente citar aqui que todo síndico e gestor condominial responde civil e criminalmente por qualquer ocorrência que venha acontecer naquele condomínio que você faz essa gestão. Isso mesmo. Por uma simples falha de manutenção, você pode se responsabilizar. Então, fica atento e coloca em dia as manutenções do teu prédio. Lembre-se, você responde civil e criminalmente. Isso mesmo. Se for uma falha simples, é apenas algo civil. Mas se for algo mais grave, que venha chegar até o caso de óbito na edificação, então você vai responder criminalmente. Então, gente, fica esse alerta. Então, não espera acontecer, se antecipa e elabora um plano de manutenção assertivo para a sua gestão nesse condomínio. Antes da elaboração do plano, vem a inspeção predial. Isso. Então, contrata uma inspeção predial para o teu prédio. Isso não é despesa, isso é investimento. Investimento em segurança. Porque através do laudo de inspeção predial, você vai ter um check-up de toda a sua edificação. Um laudo de inspeção predial contempla todos os sistemas. Começa pela coberta do edifício, passa por todos os andares, tudo que é área comum, chegando até ao subsolo. E é inspecionado todos os sistemas, né? Sistema elétrico, sistema hidráulico, toda a parte civil, toda a parte que vai garantir a segurança e o desempenho da sua edificação. Então, fica alerta, inspeção predial, em seguida, elabora um plano de manutenção assertivo para a sua edificação. E complementando só o que a Renata disse, né, o plano de manutenção também vai verificar se o teu prédio tem acessibilidade, como é que está as áreas de paisagismo da tua edificação, a questão dos revestimentos internos e externos, né, que estão incluídos nos sistemas e subsistemas. Então, é de muita importância, gente, a conscientização de vocês como gestores de contratar esses profissionais e profissionalizar a gestão do teu edifício. É importantíssimo, é fundamental. Rita, e quem se interessou pelos seus serviços, gostou e está curiosa em te contratar, onde é que te encontra? É fácil. Através do meu Instagram, ritasouza.arquitetura, ou através do Instagram da nossa empresa, especialista em arquitetura e engenharia diagnóstica, @rengeoficial. Isso mesmo, Rita. Rita, a última pergunta. Se você pudesse voltar o tempo, o que é que você diria para a Rita no início da sua carreira? Nossa, olha, eu não sei, que pergunta difícil. Eu não sei, eu acho que todo crescimento faz parte, né? O amadurecimento profissional faz parte. E eu não sei, mas eu acho que eu faria o mesmo caminho. Faria o mesmo caminho dentro da arquitetura. Sim. Eu acho que chegar a ser especialista na área de arquitetura e engenharia fez parte do processo de amadurecimento. Que coisa boa. Se você quiser agora, deixo para você o espaço para você fazer os agradecimentos finais. Se quiser falar alguma coisa que eu deixei de falar, esse espaço agora é seu. Obrigada. Agradecer, né, a Renata, minha irmã e sócia, né, que estamos juntas aí nessa descoberta da engenharia e da arquitetura diagnóstica. Agradecer esse espaço para falar para vocês da importância da engenharia e da arquitetura, da necessidade de se ter profissionais especializados, né, junto às suas edificações. E agradecer esse momento, agradecer a Deus por estar aqui e dizer que estou à disposição tanto do Papo de Engenharia, né, para mais bate-papos como esse, nessa área tão fascinante, nesse mundo da arquitetura e engenharia diagnóstica, como para você que está nos ouvindo, qualquer dúvida que vocês tenham, se quiserem trocar uma ideia, estou à disposição nas minhas áreas de especialidades, né? Seja paisagismo, seja acessibilidade, ou seja aí nessa área encantadora da engenharia e arquitetura diagnóstica. Rita, que bate-papo gostoso. Primeiro, quero te agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui comigo. Foi maravilhoso e eu tenho certeza que todos vocês que estão nos assistindo gostaram
dos insights que Rita trouxe aqui para a gente. E tudo contribuiu para o nosso crescimento, para a nossa evolução, porque é o intuito do nosso podcast, trazer cada semana um conteúdo novo para agregar na sua profissão e no seu crescimento profissional. Lembrando que toda quinta-feira tem um episódio novo no nosso canal do YouTube e do Spotify. E não esquece, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e vem com a gente que toda semana a gente lança esse conteúdo. E eu quero agradecer a Deus por nos proporcionar aqui este momento, nos dando sempre força e sabedoria para a gente continuar em frente. Obrigada a todos e até o próximo episódio.